Ele vence as eleições com um discurso pacifista, né? Vou terminar as guerras. O Biden é um problema, no meu governo isso não teria acontecido e acabou que aconteceu tudo. O que você acha aí, Cabaé? Não, é o que a gente estava comentando um pouco antes, né? O Trump entrou com o discurso de encerrar a guerra na Ucrânia, ele dizia que ele ia acabar com a guerra em um dia, né? Ele foi eleito... Só um pouquinho, desculpa. Tchau, Jujuba. Desculpa aí. Não, agora, né? Desculpa. Agora pegou. Tchau, Jujuba. Agora pegou o apelido. Te amo, desculpa. Até voltou. Olha o mal que eu causei. Desculpa. Trouxe a discórdia. Mas, enfim, ele Esse disse, discurso, né? ele disse que ia acabar com a guerra em um dia. Esse um dia virou 90 dias. Ele apontou um enviado especial e etc, etc. Aqueles 90 dias passaram-se sem... Ele não tinha resolvido ainda. Agora estamos com... Nem sei quantos... Estamos indo para 6 dias. meses. E nem Indo para perto 6 meses e nem não perto de está nem resolver. perto de se resolver a guerra na Ucrânia. E ele já tem uma nova guerra agora entre Israel e Irã. Já tinha aquela com Gaza. E possivelmente os Estados Unidos vão acabar se envolvendo nessa guerra Mas também. vamos explicar Então, pro pessoal também que essa guerra é muito diferente da guerra da Ucrânia e Rússia por um fator muito importante que eles não fazem fronteira, né? Exatamente. Não é? fazem fronteira, exatamente. Isso faz uma diferença numa guerra absurda, não faz? Sim, o Irã está entre 1.200 e 2.500 quilômetros de Israel. Dependendo da... Do ponto do Israel que você e do considerar. ponto do Irã. Que você considera. Mas é o seguinte, eu brinco, eu tenho uma frase que eu digo sempre o seguinte: não existe situação ruim que Donald Trump não possa piorar. Pô, eu acho que é isso. Né? Ele fala assim, tá complicado aqui, né? Mas dá pra ficar pior. Dá pra ficar, não, ele é tudo, né? Tudo que ele É o Midas toca ao contrário. acaba virando problema, né? E assim, Vilela, a gente tem que pensar numa coisa, né? Na responsabilidade. Você tem filhos, né? Sim. Cabaé também tem netos, eu também tenho filho. Então, poxa, cara, é uma situação muito difícil, né? Que mundo que a gente vai deixar pra essas pessoas, né? Pois é, ele tá instável como nunca, né? Sim. Periga, tem também uma situação da Índia e Paquistão, tem Taiwan e China, ou seja, o mundo nunca teve tão instável. Quer dizer, claro que já teve instável, tanto que a gente teve 2 grandes guerras, mas na minha vida, eu tenho 54 anos, eu não lembro de uma época tão instável dessa. É porque são guerras em sucessão, né? São guerras em... Em sucessão, uma que não quer dizer? acaba, começa outra. Começa e não acaba. Mas eu acho que no período de 50 anos, eu acho que a guerra na Ucrânia é a guerra de maior intensidade desde a Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida. Com certeza? Desde a Segunda Guerra Mundial. Qual outra que antes dessa guerra era a mais de intensidade ou violência ou Talvez durabilidade? Vietnã. Vietnã. Talvez. A guerra do Vietnã. É verdade. Guerra do Vietnã. Mas assim, o que acontece, Vilela? As pessoas não estão vendo que nós estamos muito próximos de uma hecatombe no aspecto... Vamos pegar o caso da Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia está provocando uma potência nuclear que é a Rússia, né? Pois é. No caso do Irã, também é uma guerra contra o país que é uma potência nuclear, que é Israel. Então, assim, a gente não sabe quais são os... E o que é triste é que você não vê um adulto na sala. A pessoa que poderia acabar com tudo isso, que é o Trump, ele não tem condições, ele é completamente despreparado. Porque, olha só, toda a confusão que nós estamos vivendo agora, eu quero um acordo nuclear com o Irã, mas tinha um acordo, foi ele que rasgou. O que? O acordo nuclear com o Irã existia. No primeiro mandato dele. O que ele fez? Ele saiu do acordo. Por quê? Qual a justificativa? Porque ele disse que o acordo não era bom e teve também uma questão que os israelenses parece que conseguiram infiltrar uma operação de espionagem numa instalação do Irã. Eu lembro disso. E parece que havia... Alegou-se que havia não assumiu isso, né? Mas teve... Alegou-se que haveriam documentos que comprovavam que o Irã não estava desenvolvendo o programa nuclear somente para fins pacíficos, que também seria um fim militar, e isso aí foi uma desculpa para o Trump sair do acordo, né? Encerrar o acordo. Isso então tá totalmente ligado com o que a gente vive hoje. Sim. Porque antes o Joe Biden passou o governo inteiro dele tentando reverter, refazer o acordo. Só para explicar, esse acordo era o seguinte: de tempo em tempo o Irã tinha que abrir
para técnicos Inspeção. irem lá e Isso. fazerem uma inspeção. E ele tinha direito. Troca de levantamento de sanções. Exatamente. O Irã se comprometia a não desenvolver um programa militar Não nuclear, poderia enriquecer o urânio além de um determinado para energia só, para ponto, só para fins Pacíficos. civis, fins É. pacíficos. E haveria inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica para garantir que a partir estava nos conformes. do Trump não teve mais nenhuma. Aí, quando o Trump resolveu sair do acordo, o Irã disse: então tá bom, então agora Não entra mais ninguém. eu vou enriquecer o urânio até onde eu achar que devo. É teoria de conspiração que talvez o Brasil possa ter cedido o urânio enriquecido para o Irã, Ninguém tem prova disso, né? mas Eu não- vocês ouviram esse Eu papo? acho, eu acho Conversa a gente ouve, mas completamente eu não acho que... despropositado isso daí. A gente tem como enriquecer urânio Tem. para fins militares? Tem. Tem? Quem Tem essa tem como tecnologia? enriquecer o urânio para fins civis, tem como enriquecer para fins militares. Então eles não precisariam da gente para fazer isso. Não, o que ele precisaria, na verdade, pelo que o pessoal está colocando, que ele precisa é de matéria-prima. Do né? urânio. É a matéria-prima. É, então o seria- urânio Tem, em todo si. lugar, tem um monte de país aí. não precisaria isso da é gente. Fácil. O maior Não. produtor de urânio do mundo é a Rússia. A Rússia É? entrega. Se E fosse a o ca- Rússia é parceira deles, né? a Rússia daria. Isso é desproposital. O pessoal inventa muita coisa, né, Vilela? É. Eu acho, eu acho Esse é o problema que a gente vive hoje em dia. Você vê notícias, vê links que parecem que são reais e, É. na verdade, é gente repercutindo coisa que não foi nem checada, né? E agora, quando está começando uma guerra Irã-Israel, a última coisa que você pode fazer quando começa uma guerra como essa é acreditar em qualquer coisa É, que você exatamente. veja. O que eu vi de foto, que depois eu fui. Foto e vídeo que era IA, né? Você viu já algumas coisas? Sim, o pessoal coloca trecho de videogame. Ó, Vilela, você de quer ver um videogame, negócio? né? Um caça perseguindo o outro. eu vi. Ó, o Cabaé, ele tem um dos melhores sites de defesa do Brasil, que é o Velho General. E ele filtra muitas coisas, tanto que a gente trabalha junto há muito tempo. E ele tem uma dificuldade enorme nisso aí, né, Cabaé? De separar o que vai e o que não vai. Você tem que... A gente Qual que é apanha o muito. filtro? Como que vocês fazem? Vão checar na fonte? Tem fontes primárias para isso? Como que faz? Sobre essa guerra, por Explica o teu exemplo. método aí, É. vai. Depois eu Não, o eu meu falo alguma método coisa. é você ter relacionamento com pessoas que você Confia. confia. Ah, Né? Assim, eu não tenho fontes primárias, eu não tenho ninguém no Irã, por exemplo, não tenho ninguém em Exatamente. Israel, não tenho ninguém na Rússia, ninguém na Ucrânia. mas você tem Então, pessoas que conseguem informações conheço privilegiadas. pessoas que aí você sabe que o que aquele cara escreve realmente É. ele é embasado, ele é coerente, ele tem um histórico. Tem fonte que a gente já descarta logo de. É. Opa, que não Dependendo dá, da né? manchete Choquei, por da exemplo, notícia. não dá pra acreditar. Não. Choquei. Complicado, né? Complicado. A gente pega de muito. Assim. Porque o Vilalinha, qualquer veículo de mídia, em algum momento ele vai errar. Ou de propósito, ou por Ou uma barriga, né, que o barrigada. pessoal chama de barriga, né? Exatamente. Todo mundo passa por isso. Mas tem veículos que só fazem isso, né? E tem outros que já tem uma confiabilidade muito maior. O cara até pode errar, mas você fala, esse cara aqui... E a gente é muito criterioso com isso, a gente conversa o dia inteiro, né? Às vezes fala, ó, isso aqui, pô, não vamos publicar não, porque tá complicado. Ó, isso aqui vamos esperar mais um pouco. Porque o importante, eu acho que não é você dar o furo de reportagem. Não, né? É Não é você ser o primeiro, né? ter exatamente ter essa confiança do público, né? Não, e no Velho General, por exemplo, eu nem tenho pretensão de dar furo de reportagem, porque o Velho Exatamente. General eu trabalho sozinho, eu É. nem tenho como fazer isso, eu nem tenho Você gente em cai na sua mão uma campo. informação, você vai checar e tal. Se alguém quiser dar isso primeiro, vai dar, porque o cara não vai nem dar, checar. porque eu não né? sei se aquilo é verdade É. ou não. Então o que eu publico principalmente lá são análises, ou seja, análises Exatamente. pós... Ele tem Demora tempo. Pool pra de fazer. analistas, é Exatamente. maravilhoso. Vamos colocar um mapa, então, para o pessoal ver. O que é essa região? O que a gente chama de Oriente Médio? Quem são esses países? A gente está vendo Israel, tem o Líbano, Síria, Iraque antes de chegar no Irã, tem Jordânia lá perto, tem Arábia Saudita. Quem são esses caras, os atores? E tem a Turquia, que para mim é o país que eu menos entendo de que lado tá em todas as guerras. Acho que nem eles, né? sabem que lá... Não é? Porque Nem fala, a ele. Turquia tá do lado da Ucrânia ou da Rússia? Tá do lado de Israel ou do Irã? Quem são esses países? Quais são os atores aí do Oriente Médio? basicamente são esses que estão Então, aí, mas né? vamos, tipo, Israel, ele tá cercado por países árabes, Irã é um país persa, né, de origem persa. Tá errado falar que é um país árabe ou não? Não, não é árabe. Não é árabe, é persa, né? É persa. Os demais são árabes? Os demais são árabes.
O turco não, né? O turco não. E os iemenitas acho que também não. Também não. Acho que o Emirates acho que É eu árabe, não sei, né? não tô lembrado agora de cabeça. Mas essa expressão Oriente Médio, ô, Viela, ela tá caindo um pouco por terra. Ela Porque- é? meio que flutuam, né? Os países. Exatamente. Agora porque- você pega um pedaço do norte da África. Egito, por exemplo, ora, faz por parte também? Egito faz. Entendi. Porque o que acontece? É uma expressão francesa, né? Moyen-Orient. Mas, na verdade, ele seria o Oriente Próximo, ou o pessoal já está chamando hoje de Oeste da Ásia. Tem gente Ah, chamando tá. de Oeste da Ásia. Porque se você pegar... O que seria Oriente Médio? Né? Na verdade, seria o Afeganistão, o Paquistão, Índia, porque ali China, Japão, Tá na Coreia... metade do Oriente, né? Exatamente, já aí começa a realmente ser... é oeste, né? China, Japão, Coreia já começa a ser Extremo Oriente, né? Pois é. Então é uma denominação meio complicada, mas como eles têm uma história comum, parecida, foram governados pelos otomanos, se convencionou chamar de Oriente Médio. Mas é multifacetado, é complexo. Acho que não tem um país ali que... Por exemplo, você quer ver um negócio? O Irã é persa, é mais ou menos. 65% do país é persa, 35% é azeri. Você tem azeri, você tem baluque, você tem armênio, você tem curdo e você tem judeu também, tem 13 Até mil. porque as fronteiras foram feitas numa prancheta aí, não Não, foi? o Irã não. O Irã foi O Irã, O Irã sim, mas Irã foi foi tem orgânico. Tem o muitos resto, países né? aí que os caras simplesmente riscaram o mapa e falaram, Sim. é isso. Então por isso que tem essas misturas, né? O esses Churchill conflitos. falava que ele criou o Iraque num táxi, né? Ele É? falava isso daí. O Churchill era Não, arrogante. mas pra caramba. tem muitas questões de fronteira hoje em dia. Você tem problemas justamente por isso. Até as linhas são retas, né? Você vê que é uma coisa que não é nem Sim, não é um natural. rio, uma não é- montanha que separa. Quando é assim, é porque realmente uma coisa... Alguém canetou. Mesmo o problema Não, fala você. o problema entre Índia e Paquistão eram todos colônias britânicas. E os Pois é. britânicos dividiram lá e, enfim, Vocês deu se no que viram deu. depois, né?